Olá, você, tudo bem? Aqui é o professor Mohamed, professor de Física, e na aula de hoje a gente vai discutir sobre a associação de resistores. Nas últimas duas aulas, nós conversamos sobre o que é corrente elétrica e o que é diferença de potencial. Vimos que a corrente elétrica é o transporte ordenado de cargas elétricas, o movimento ordenado de cargas elétricas. Diferença de potencial tem a ver com a energia que você transfere para essas cargas elétricas, tá certo? E que a resistência é a dificuldade que o material impõe à passagem dessa corrente elétrica. A gente já conversou até sobre a primeira lei de Ohm, lembra? Que a razão entre a resistência e a corrente é constante, e essa razão, a razão entre a tensão e a corrente é constante, e essa razão é a resistência. Pois bem, então na aula de hoje a gente vai discutir sobre associação de resistores, e para entender a associação de resistores eu preciso falar primeiro sobre a lei de Kirchhoff, que diz o seguinte: quando eu tenho um nó, e o que é um nó? Um nó é um ponto de divisão de corrente, assim como esse. Imagina que eu tenho um pedaço de fio e aqui ele se dividiu, certo? Isso é um nó. Então essa lei é chamada lei dos nós e ela afirma que a somatória das correntes elétricas que chegam em um nó tem que ser igual à somatória das correntes elétricas que saem de um nó. Por exemplo, aqui nesse ponto de nó, que é esse ponto de divisão de corrente, está chegando uma corrente 1, uma corrente 2, saindo uma corrente 3 e uma corrente 4. Então eu posso dizer com toda certeza que a corrente 1 somada à corrente 2 tem que ser igual à corrente 3 somada à corrente 4. Pronto. Isso é a lei dos nós. Bem simples, né? Então a lei dos nós afirma apenas que a somatória das correntes elétricas que chegam no nó tem que ser igual à somatória das correntes elétricas que saem do nó. Se você gravar isso, vai ficar bem fácil entender o que é uma associação de resistores. Bom, a associação de resistores é quando você coloca resistores ligados um ao outro. Agora, dependendo da maneira como você liga esses resistores, você tem um efeito ou outro. Por exemplo, isso é uma associação em série. Por que é uma associação em série? Porque está um do lado do outro? Não, não é por causa disso. Nós vamos fazer o percurso da corrente elétrica para ver se tem nó. Se tiver nó, não é série. Bom, observe que a corrente elétrica sai desse ponto, ela continua, passa por esse resistor, continua, passa por esse resistor, continua, passa por esse e passa por esse. Eu não tenho nenhum nó nesse tipo de associação. Então, numa associação em que eu não tenho nó, não tenho divisão de corrente elétrica, é uma associação em série. Portanto, eu posso dizer que nesse ponto vai passar uma corrente elétrica I1, aqui vai passar uma corrente elétrica I2, e aqui vai passar uma corrente elétrica I3. Como isso é uma associação em série, eu não tenho divisão de corrente, com toda certeza eu posso afirmar que a corrente 1 tem que ser igual à corrente 2, que tem que ser igual à corrente elétrica número 3. E essas correntes são a minha corrente elétrica total. Tudo bem? Acontece o seguinte, quando você tem esse tipo de associação, para você obter uma corrente elétrica, você tem que oferecer uma diferença de potencial entre os pontos A e B, ok? Eu tenho que ter uma diferença de potencial entre os pontos A e B. E o que é uma diferença de potencial? Uma diferença de potencial tem a ver com a energia que cada um desses resistores vai usar. É a energia que eu tenho para a corrente elétrica passar. Quanto maior a resistência desses materiais, mais DDP eles vão precisar para poder ter essa corrente elétrica. Então eu posso dizer que esse resistor ele vai ter uma DDP 1, esse resistor vai ter uma DDP número 2 e esse resistor vai ter uma DDP número 3. De forma que a DDP entre os pontos A e B é igual à soma da DDP 1 com a DDP 2 com a DDP número 3. Então a gente vai dividir a diferença de potencial entre todos eles. Ok? Acontece que estudar um resistor dessa maneira pode ser um pouco complicado. Então o que a gente vai fazer? Vai tentar simplificar, transformar esse resistor no resistor equivalente. Da seguinte maneira, veja bem. A gente conversou que a DDP entre os pontos A e B é igual a DDP 1 somada a DDP 2 somada a DDP número 3. Acontece que a gente sabe que diferença de potencial é igual a resistência elétrica vezes a corrente. Substituindo aqui, olha o que a gente teria. Resistência entre os pontos A e B vezes a corrente elétrica I é igual a resistência número 1, corrente elétrica número 1, mais resistência número 2, corrente elétrica 2, mais a resistência número 3, vezes a corrente elétrica número 3. Só que a gente conversou que as correntes elétricas são todas iguais. Como a corrente elétrica é igual, eu posso simplificar todas essas correntes.
E que conclusão que eu vou chegar? Eu vou descobrir que a resistência elétrica entre os pontos A e B é igual à soma das resistências R1, R2 e R3. Ou seja, o efeito prático disso daqui é que estas resistências vão me dar uma resistência equivalente, uma resistência que equivale à soma de todas as resistências. Tá ok? Há uma resistência que somada é equivalente à resistência total. Portanto, quando eu tenho uma associação de resistores em série, eu tenho que lembrar dessas propriedades, que é a seguinte: primeiro, numa associação de resistores em série, eu não tenho nó, não tem divisão de corrente elétrica. A corrente elétrica que passa em todos os resistores é exatamente a mesma. Corrente 1 igual a corrente 2, que é igual a corrente 3. A diferença de potencial é dividida em todos os resistores. Esse fica como a DDP1, DDP número 2 e DDP número 3. E eu posso substituir todos os resistores por uma resistência equivalente, de modo que essa resistência equivalente vai fazer o papel de todos os resistores juntos, ok? Então é igual a R1 mais R2 mais R3. Eu tenho que tomar cuidado só com um detalhe, presta atenção. Quando a gente está usando esses resistores, é muito comum aparecer em questão de concurso sobre a queima de um resistor, né? O que aconteceria, por exemplo, se eu queimasse um resistor? O que é queimar um resistor? Queimar um resistor seria alguma coisa mais ou menos assim. Aqui eu tenho um resistor, esse filamento, na verdade, é um resistor. Quando você queima, ele se rompe. Bom, então vamos supor, por exemplo, que de alguma forma essa resistência R2 queimasse, ela se rompe. Ia passar corrente elétrica ainda no resistor R1? Será que ia passar corrente elétrica no resistor R2? Resposta: não, não ia passar corrente elétrica. Por quê? Para você ter uma corrente elétrica, é necessário que você tenha uma diferença de potencial entre os pontos A e B. Para ter uma corrente elétrica, eu tenho que ter uma DDP. Acontece que, se eu interrompo o caminho da corrente elétrica, eu não tenho mais uma diferença de potencial aplicada. Então, se eu interrompo o caminho da corrente, esse resistor não recebe corrente e esse resistor também não recebe corrente. É muito comum a gente ver esse tipo de associação, por exemplo, naquelas árvores de Natal, naquelas lâmpadas de árvores de Natal. A gente já vai falar sobre isso, tá ok? Então, quando eu tenho uma associação em série, quando o caminho da corrente se interrompe pela queima de um resistor, todos os outros deixam de funcionar. A gente tem um resistor nesse dispositivo, que é o fusível, e no disjuntor também. Fusível e disjuntor são dispositivos conectados ao circuito elétrico que têm como função principal a proteção do circuito contra sobrecargas elétricas. No computador, por exemplo, você tem isso daqui no seu estabilizador, no seu no-break. Se vier uma corrente elétrica muito intensa, queima esse resistor, queima esse fusível, mas impede que essa corrente chegue até o seu computador, e aí ele não vai queimar, tá certo? Aqui, como eu disse para vocês, ó, nessas pisca-piscas, nessas árvores de Natal, eles funcionam assim. Você tem um circuito ligado em série. Vamos supor que, por algum motivo, essa lâmpada queime. Quando essa lâmpada queimar, ela interrompe o caminho da corrente elétrica. Não tem mais uma corrente elétrica. Então, quando ela queimar, todas as outras vão deixar de acender. Tá certo? Elas não vão acender. As outras não vão queimar, elas só não vão deixar de acender. Então, por exemplo, se a minha lâmpada verde queima, nem esta, nem esta, nem esta continua funcionando. Isso numa associação em série, ok? Pois bem, além de série, a gente pode associar resistores em paralelo, que é um pouquinho diferente. Como é que seria uma associação em paralelo? Veja bem, aqui eu tenho 3 resistores, R1, R2 e R3. E eu tenho uma diferença de potencial entre esses pontos. E eu vou fazer uma corrente elétrica chegar nesse ponto, tudo bem? Quando a corrente elétrica chega nesse ponto, nós temos um nó. A corrente elétrica vai ser dividida. Então, parte da corrente elétrica vai passar no primeiro resistor, corrente elétrica número 1. Parte da corrente elétrica passa no segundo, corrente elétrica número 2. E parte da corrente elétrica vai passar no resistor número 3. Tudo bem? Pela lei de Kirchhoff que nós conversamos, essa corrente elétrica total, a minha corrente elétrica I, é igual à soma das correntes. Tem que ser igual a I1 somado a I2 somado a corrente elétrica número 3. Nós vamos somar essas correntes. Se eu vou somar essas correntes, olha o que dá para a gente pensar. Ao somar essas correntes, eu posso ter uma seguinte situação.
Para que eu tenha uma diferença de potencial aplicada entre A e B, aonde que vai passar mais corrente? Bom, vai passar mais corrente onde eu tiver uma menor resistência. E eu lembro que resistência elétrica é igual a diferença de potencial vezes a corrente. Portanto, diferença de potencial é resistência vezes corrente. Onde eu tenho mais resistência, olha só, onde eu tenho mais resistência, eu vou ter menos corrente. Significa o seguinte, resistência e corrente são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante, a DDP é constante. Então, esse resistor acumula uma DDP número 1, esse acumula uma DDP 2 e esse acumula uma DDP 3. De forma que eu posso dizer que a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a DDP 1, que por sua vez é igual a DDP 2, que é igual a DDP número 3. Quer dizer que se eu tiver conectado isso daqui a uma diferença de potencial de 110 volts, aqui eu tenho 110, aqui eu tenho 110, 110, 110. A diferença de potencial em todas é a mesma. E eu posso simplificar esse circuito transformando num circuito equivalente, da seguinte maneira. Eu sei que corrente elétrica é a razão entre a tensão e a resistência. Se a gente pegar isso daqui, eu posso dizer que a tensão entre os pontos A e B, divididos pela resistência entre os pontos A e B, é igual a tensão número 1 sobre a resistência 1, tensão número 2 sobre a resistência 2, mais a tensão número 3 sobre a resistência número 3. Só que a gente conversou que a tensão é igual para todos eles. Então, eu posso simplificar essas tensões e quando a gente simplifica, a gente chega à seguinte expressão. 1 sobre a resistência do ponto A até o ponto B é igual a 1 sobre a resistência 1, somado a 1 sobre a resistência 2, somado a 1 sobre a resistência número 3. Ok? Então, fazendo assim, a gente pode substituir todos esses resistores por um resistor só, chamado de resistor equivalente. O que esse resistor equivalente faz? Ele substitui o efeito de todos os outros resistores juntos. Ele desmembra, ele substitui o efeito de todos os outros juntos. Então, o que eu tenho que lembrar de uma associação em paralelo? Numa associação em paralelo, a corrente elétrica é sempre a mesma. Numa associação em paralelo, a diferença de potencial é igual à diferença de potencial em todos eles, e eu posso calcular a resistência equivalente por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tudo bem? Aqui entre os pontos A e B nós teríamos a nossa diferença de potencial equivalente. Agora, existem alguns casos especiais que a gente vai ter que analisar. Existem alguns casos que eu posso usar para determinar minha resistência equivalente. Casos especiais. É o que a gente vai ver aqui agora. Ó. Então vamos lá. Principalmente quando a gente está falando de paralelo. Casos especiais. Casos especiais. Ponto. Como é que seria isso daqui? Primeiro caso. Imagina que você tenha dois resistores, apenas dois, tá ok? Então aqui tem um nó. Aqui em cima nós vamos ter o primeiro resistor, que eu vou chamar de resistor R1. E aqui embaixo eu vou ter o segundo resistor, que eu vou chamar de R2. Só para dois, tudo bem? Então eu posso dizer que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Para eu conseguir realizar essa soma, eu tenho que tirar o MMC entre R1 e R2. Então, o MMC entre R1 e R2 seria R1 vezes R2. E lembra que divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima? R1, R2 dividido por R1 vai sobrar só R2. R1, R2 dividido por R2 vai sobrar só R1. Se eu girar essa equação, eu vou chegar no seguinte, ó. A resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Pronto. O que isso aqui está me dizendo? Que quando eu tenho dois resistores apenas, a resistência equivalente é o produto das resistências divididos pela soma das resistências. Como assim, professor? Olha só. Vamos supor que aqui eu tenho um resistor de 3 ohms e aqui eu tenho um resistor de 6 ohms. Tá certo? Como é que eu calcularia a resistência equivalente? Bom, a resistência equivalente seria
3 vezes 6, produto pela soma. 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. Então, isso me dá uma resistência equivalente, 18 por 9, de 2 ohms. Ok? Esse é o primeiro caso especial que a gente vai estudar. Eu tenho, então, o primeiro caso, que é quando eu tenho apenas 2 resistores. Quando eu tenho apenas 2 resistores. Agora, o segundo caso, quando eu tenho resistores iguais. Bom, quando eu tiver resistores iguais, vamos colocar aqui um conjunto com 2 resistores iguais. Pronto. Vamos começar só com 2. Aqui e aqui. R, R, e aqui nós temos o nosso nó. Eu quero calcular a resistência equivalente. Quando eu for calcular minha resistência equivalente, vai ficar o seguinte, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre o primeiro resistor mais 1 sobre o segundo resistor. Portanto, 1 sobre a resistência equivalente seria 1 sobre R mais 1 sobre R é 2 sobre R. Legal. Mas aí, o que mais que a gente pode fazer? E se eu colocasse um terceiro resistor aqui, ó? Colocando um terceiro resistor, vou fazer a mesma coisa. A diferença é que se eu colocasse um terceiro resistor ia ficar 1 sobre R equivalente igual 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Ah, tá. De forma que aqui eu teria 1 sobre a resistência equivalente, 1 mais 1, 3 sobre R. Mas perceba o seguinte, quando a gente multiplicar isso aqui cruzado, eu vou descobrir que a resistência equivalente, nesse caso, foi R sobre 2. E nesse caso, a resistência equivalente é igual a R sobre 3. O que mudou? Antes eu tinha 2 resistores, agora eu tenho 3 resistores. Está percebendo que quando eles são iguais, o que a gente fez apenas foi dividir a resistência pelo número de resistores? Ah, então é isso que nós vamos fazer. Quer dizer que eu não vou mais precisar ficar fazendo conta. Eu vou pensar só no seguinte, ó. Quando eu tenho 2 resistores, veja bem, quando eu tenho 2 resistores iguais, ou mais resistores iguais, a resistência equivalente é só eu pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores. Tudo bem? A resistência equivalente vai ser o valor da resistência divididos pelo número de resistores. Agora, uma coisa que a gente tem que falar a respeito de associação de resistores. Quando a gente está colocando mais resistores em série, lembra que o equivalente é a soma das resistências? Quanto mais resistores eu colocar em série, maior a resistência elétrica. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na La Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$25 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$25 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na La Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na La Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.